Então, a Associação Internacional dos Entrevistadores, né, que é a associação que está associada ao CFI, né, que faz a certificação do entrevistador forense, cara, ela tem uma metodologia muito bem escrita, extremamente didática, e ela é construída em 18 passos. Assim, óbvio que não dá para a gente falar disso tudo aqui, senão vira quase uma aula de falar da metodologia. Mas ela tem uma construção muito interessante. Ela faz esses 18 passos com base na ideia que ela tem do que é a confissão, que é o fim desse processo. Tanto que o passo 18, que é o que termina, é a declaração por escrito do que aconteceu durante a entrevista, que nada mais nada menos do que a gente chama de confissão, outros chamam de declaração explicatória, enfim. Mas é o final disso. E ela constrói em cima desse fim com base no princípio que ela acredita que é o que as pessoas levam para chegar na confissão. E para a associação existem 3 princípios que levam a pessoa a confessar alguma coisa. Uma é quando a pessoa que está sendo entrevistada já sabe que o entrevistador sabe da verdade, ou seja, quando a verdade é conhecida, e aí ela, cara, já sei que é verdade, eu vou ter que falar mesmo porque não tem outra alternativa. A segunda opção é quando essa pessoa que está sendo entrevistada vê uma vantagem em confessar, e aí ele vê um benefício para diminuir uma penalização, ou uma vantagem, uma moeda de troca, né, que é geralmente o termo que a gente usa com o entrevistador. E tem uma coisa que não faz muito parte da nossa realidade, mas faz parte demais do meio policial e muito de quem trabalha nos Estados Unidos, no meio policial americano, que são as confissões falsas, quando alguém vai lá fazer uma confissão falsa. Então, ela traz dentro desses 3 princípios e ela divide nesses 18 passos, onde ela vem construindo a sua narrativa com base principalmente na questão do ponto de colocar para o entrevistado que eu já sei a verdade e ele simplesmente tem que dizer. Então, ela passa por passos, por exemplo, de dizer o que foi feito na investigação, e aí ela diz para você detalhar tudo. Olha, eu olhei e-mail, fiz monitoramento ativo, olhei seu computador inteiro, enfim. Ela fala essas coisas para construir a ideia de que, cara, a verdade já é conhecida e você não tem outra alternativa. Então, esses 18 passos tem alguns problemas, porque eles são, tipo, meio que você tem que seguir isso, né? E aí, pensando muito como a metodologia americana, né? Naquela coisa muito didática, step by step, e eles são muito assertivos no ponto que você tem que passar por todos esses 18 steps. E aí é uma coisa que a gente pode discutir depois, porque eu, por exemplo, eu não sou muito a favor desse tipo de coisa muito amarrada, muito fechada dentro de um passo a passo, quando, na verdade, a entrevista é um troço extremamente dinâmico, uma coisa que pode surpresas que você vai ter que se adaptar. Então, você ter um pouco mais de flexibilidade é uma coisa que eu entendo que é muito mais rico do que você simplesmente seguir o step by step desses 18 passos, por exemplo, que é o que tem na metodologia da Associação Internacional dos Entrevistadores. Não, perfeito. E você estava falando, e você trouxe, né, Ricardo? Entrevista é dinamismo, né? Então você não tem como meio que criar um roteiro ali, nada contra os auditores aí, tá, pessoal, quem foi auditor, mas entrevista de investigativas não é uma entrevista de auditoria que você fica lendo um checklist ali, basicamente, ou tenta mapear um processo de alguma forma para entender requisitos, processos, procedimentos. Muito pelo contrário, né? Ali você, muitas das vezes, você está tentando até tirar o entrevistado daquela zona de conforto que ele está, sei lá, fazer com que ele eventualmente mude, né, o comportamento dele. Então, não é algo muito fechado, né, muito, digamos assim, quadrado. Né? Você tem que realmente ter até um jogo de cintura ali durante as entrevistas. Né? Você estava falando, Ricardo, aqui antes de eu passar a bola para o André, e a gente até estava comentando aqui nos bastidores, né? Sobre uma parte, né, que você trouxe, né, de fazer com que o seu entrevistado, né, acredite no que você está falando, no sentido de, olha, eu fiz a investigação, trouxe tudo aqui para você, e o que foi que eu fiz? Eu analisei e-mail, eu analisei celular, né, eu fiz monitoramento de estação de trabalho, ou seja, eu tenho tudo de informação, né, e eu até brinquei com vocês aqui nos bastidores aqui, enquanto a gente estava trocando uma ideia, né, que certa vez, né, não há muito tempo, acho que uns 2 meses atrás, no máximo isso, eu falei para o entrevistado meu o seguinte, cara, eu conheço a sua estação de trabalho melhor do que você, porque eu estou te monitorando faz tempo.
E aí o cara, ele quebrou, entre aspas, né, com essa narrativa minha, porque ele sabia que eu estava falando com assertividade, ele sabia o que ele tinha feito, e ele sabia que eu não estava ali blefando, ele sabia o que eu estava dizendo, ele sabia que eu tinha as evidências, e é muito interessante esse ponto, por quê? Porque se você realmente tiver, né, esse passo a passo e for com assertividade lá no final, você ganha o seu entrevistado e você ali constrói uma linha de raciocínio juntos para que ele leve até para uma eventual admissão e depois a confissão. Mas a gente vai trocar ideias sobre isso ainda. Isso aqui eu só estou esquentando o tema, né? André, cara, você é certificado por outra associação famosa, né, no mundo aí de fraude, né, de avaliadores de fraude. E eu queria saber, né, o que a ACFE traz como metodologia, ou se traz apenas boas práticas, né? Quais são os principais pontos que essa metodologia traz para a gente em termos de entrevistas investigativas? Conta aí para a gente. Legal. Tá, show de bola. Vamos lá, Yuri. Então, a Association of Certified Fraud Examiners, que nada mais é do que pessoas certificadas para uma investigação de fraude, tá bom? Como a gente fala, é um manual muito amplo, onde ele aborda várias coisas distintas, tanto parte legal, quanto parte contábil e esquemas de fraude, prevenção e contenção de fraudes, e o último é o da investigação em si. É um dos 4 grandes capítulos de investigação. E dentro de investigação, a gente tem entrevista. Então, você vê que eles gastam a maior parte das páginas deles, na verdade, tratando de outros assuntos, de outras formas. Sem entrevista, uma parte um pouco menor, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto essencial para se dizer, não uma associação focada nisso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando eles falam de entrevista, assim como o Ricardo trouxe, se falou muito aqui da entrevista com o viés do possível fraudador, daquela entrevista mais finalística, né? Aqui ele vai trazer das duas formas, vai falar das duas entrevistas simplesmente para conseguir informações, né? Não são entrevistas onde a gente imagine que o suspeito esteja envolvido, e tem essas outras entrevistas que são quando você imagina que a pessoa realmente tenha... ele até traz uns critérios para isso, pessoas que possivelmente sejam os agentes da fraude. Nesse quesito, a ACFE ele não tem uma metodologia própria, tá? Embora isso seja... Eu vou desdizer isso daqui a pouco, tá? Ele não tem uma metodologia que eles falam que sejam deles, falam, olha, essa é a nossa metodologia, é assim que funciona. Não, eles trazem vários critérios diferentes, são várias pinceladas de sociologia, psicologia, de outras metodologias. Vamos usar Kinese nesse caso, vamos usar PICE nesse outro caso. Eles vão nomeando, mas sem ser de uma forma exaustiva. Eles falam, olha, gente, usa a metodologia que vocês quiserem, fica à vontade. A intenção aqui é você conseguir ter um fim, que é conseguir chegar na verdade ou numa confissão. Só que mesmo que eles coloquem dessa forma super ampla, tem um monte de coisa que eles falam não faça. Né? Então, assim, na medida que você começa a falar não faça isso, é difícil você falar que você não tem uma metodologia. Por exemplo, quantas pessoas na sala podem participar da entrevista? Se é uma entrevista com fim de confissão, a pessoa, você está entrevistado, e no máximo 2 pessoas para fazer a entrevista. O CFI e mais uma pessoa, talvez uma outra CFI. Então, a gente começa a passar em algumas normas aí, né? Então, realmente, está até 3 pessoas na sala, faz um super sentido isso. Da mesma forma, não tem metodologia própria, mas, ao mesmo tempo, fala o seguinte, para ir para uma entrevista de confissional, né, de busca de admissão, ele traz uns quesitos mínimos. Olha, gente, tem 3 pontos aqui que você não pode ir para uma entrevista dessa sem ter passado por isso. Ponto número 1, suficiência de evidência, ou pelo menos de suspeita, para você acreditar que aquela pessoa tenha cometido aquele ato. Se você não tem isso muito bem corroborado, você não vai para uma entrevista de admissão. Ponto. Né? Imagina aquela denúncia, o Yuri é o fraudador e não me dão subsídio nenhum para fazer a investigação e fala, vai lá fazer a entrevista. Você não pode ir. E vou até além disso. Se teve uma investigação prévia, eu não posso ir fazer a entrevista sem ter lido direito a investigação para saber se eu estou confortável como CFI de fazer aquela entrevista com intenção de admissão. Porque senão estou cometendo um ato antiético para a minha associação e eu posso perder meu certificado, porque eu não fiz o meu trabalho de conseguir ler a investigação prévia. Então, primeiro ponto, suspeito suficiente. Segundo ponto, você tem que ter você já tem que ter feito todos os passos prévios o suficiente para
obter evidências. Então, é a última coisa que você faz. É que nem eu falei, a cereja do bolo. Você não faz uma... Você já investigou, olhou e-mail, fez tudo que você pôde, fez um background check, você já tem certeza, você está mais perto da verdade. Você realmente vai lá conversar com o entrevistado para conseguir fechar os seus gaps. Não é simplesmente eu não sei bolhufas e vamos lá ver o que dá essa entrevista por via das dúvidas. Não. Você não vai para uma... Você pode entrevistar, mas não como entrevista de admissão. Esse é o ponto. Você não vai transitar para admissão. E o último ponto que eles falam também é a certeza que você vai ter controle da sala e do tempo daquela entrevista. Você tem que ter esses 3 requisitos para você ir fazer uma entrevista de admissão. Se algum desses está falhando, não vá. Não é recomendado, não faça isso, pode dar errado, né? Até porque, depois a gente acha que a gente vai entrar nesses pontos, quando a gente entra numa entrevista de admissão, em algum momento a coisa fica um pouco mais pesada, o clima fica um pouco diferente. Então, você tem que estar tranquilo para isso. Por justiça, a pessoa que está sendo entrevistada, para você não acusar ela de algo que ela não tenha feito, e por conforto seu, porque se você não, que nem você trouxe, Yuri, se você não tiver, quando você fala com convicção alguma coisa, a pessoa sabe do que você está falando. Se por acaso você não está muito bem pautado na investigação e só joga alguma coisa por achar, e a outra pessoa percebe que você não sabe, ou você falou alguma coisa que não existe, você perdeu a entrevista.